Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Salomão e a todos. Deus renova as nossas forças, né? Assim como tem renovado a força de cada irmão que aqui está. Eu sei que todos têm suas dificuldades ao seu modo, né? Mas Deus no controle de todas as coisas, né? Eu estava me lembrando desse louvor, né? Se eu passar pelo vale, acharei repouso em teu amor, descanso em teu amor, né? Então, meus irmãos, nós precisamos desfrutar do Evangelho, desfrutar de Cristo, da doce presença, da promessa, da companhia de Jesus. Essa promessa é para cada um dos cristãos que efetivamente abriram o coração e assumiram um compromisso de aliança com Jesus. Então, para esses ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, até vida existir nessa terra, aqueles que servem a Jesus, que são discípulos e discípulas de Jesus, desfrutarão da sua companhia. Então a igreja precisa entender isso, nós cristãos precisamos entender isso, que nos momentos mais adversos, nas tribulações da vida, nós podemos desfrutar da companhia de Jesus, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente no coração, certo? Nós temos selecionado alguns salmos para refletir, né, nas quartas-feiras, porque os salmos, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente usa os salmos como amuleto, lê um salmo como se o salmo em si, né, fosse resolver algumas coisas. Na verdade, os salmos são canções, irmãos, de adoração. São poemas de adoração. Então, o salmo em si, ele não vai mudar muita coisa, mas quando eu uso o salmo em adoração ao Senhor, eu faço dessas as minhas palavras de adoração, de louvor. Então, aí sim, porque, na verdade, nós temos que entender que Deus é o responsável por abençoar, não é o salmo em si, é Deus, tá certo? Usamos os salmos como um meio de adoração ao Senhor. E esse salmo que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é o Salmo 66, Salmo 66. É um dos meus salmos prediletos, realmente pelo final dele. Então, os irmãos com certeza já ouviram várias vezes eu fazendo menção do Salmo 66, aí do último versículo, ou os dois últimos, 19 e 20. Né? Porque eu gosto muito desse salmo, pelo que ele traz, né? A mensagem que o salmo traz. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 66, e aí nós vamos ler todo ele juntos. São 20 versículos. A minha tradução é a King James, a que eu uso mais aqui no culto. Aí os irmãos acompanham. Vamos lá? Salmo 66. É uma oferta de gratidão, esse salmo. Aclamai a Deus, terra inteira. Entoai hinos e a magnificência do seu nome. Dai-lhe glória mediante vosso louvor. Declarai ao Eterno quão assombroso ou quão assombrosas são tuas obras. Pela grandeza do teu poder,
teus inimigos a ti se rendem. Verso 4. Prostra-se diante de ti a terra inteira e entoa hinos em tua honra. Canta louvores ao teu nome. Pausa. Vinde ver as ações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. O mar ele transformou em terras firmes, a pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, não se vangloriem os rebeldes. Pausa. Povos, bendizei o nosso Deus, fazeis ressoar seu louvor. Ele conserva com vida nossa alma e não deixa vacilarem os nossos pés. Verso 10. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nossas costas. Permitiste que sobre nossas cabeças homens cavalgassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste ao refrigério. Verso 13. Venham à tua casa com holocaustos, cumprir para contigo os meus votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te ofereço em holocausto, com imolação de carneiros, preparo-te bois e cabras. Pausa. Vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que ele realizou por mim. Invoquei com minha boca, e por minha língua foi enaltecido. Verso 18. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si a minha súplica, nem de mim o seu amor. Em outra tradução, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim a sua misericórdia. Aleluia. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tantas maravilhas, por Tua graça, por Teu poder, pelos Teus feitos grandiosos. Grandes coisas tem feito o Senhor, grandes realizações o Senhor tem feito em toda a história, e nós Te agradecemos. Agradecemos em particular, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nosso tempo, nossa geração. Te agradecemos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra nesse momento. É a nossa oração com ação de graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de pontuar alguns versículos desse salmo. Como eu falei, é um poema. Esse salmo era cantado no culto, no tempo de Davi, na época em que os salmos foram criados, foram compostos. Não haviam as músicas como a gente conhece hoje. A gente conhece hoje muitas músicas cantadas nas igrejas, nos eventos evangélicos, músicas boas, letras boas e outras nem tanto,
algumas com vários erros teológicos, mas enfim, lá o povo usava o saltério, né, que eram os salmos. Então, esse salmo, por exemplo, ele era muito usado no culto, inclusive é um salmo que fazia menção ao livramento que Deus deu a Judá dos povos assírios, quando a Síria invadiu e Deus deu livramento a Judá. Então, esse salmo traz essa canção de gratidão a Deus por esses livramentos. E aí ele enaltece o Senhor por sua grandeza. O versículo 1, o versículo 4 e o versículo 8, eles têm o mesmo sentido, eles falam da mesma coisa. Primeiro diz assim: aclamai a Deus toda a terra inteira, o globo terrestre deve adorar ao Senhor, se prostrar diante de Deus, prestar cultos a Deus. Aí o versículo 8, ele diz ainda: por povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar seu louvor. Então ele aclama todos os povos para que louvem ao Senhor. Eu estava pensando, irmãos, quando meditava nesse salmo, Deus espera de todas as nações a adoração. Deus busca adoradores em todas as nações. E, infelizmente, o que nós vemos é que existem nações hoje, muitas nações, que rejeitam Deus. Nações que são anticristãs. Você vê ali 2, 3% de cristãos, como Arábia Saudita, Maldivas, Coreia do Norte, Laos, Iraque, Irã, né, e tantas outras nações que rejeitam Deus. Né, suas lideranças, seus governos rejeitam Deus. O que nós vemos aqui é que todas as nações da terra existem porque Deus criou. E Deus espera da sua criação, ou da sua criatura, adoração. No versículo 5 e 6, aí nós vemos como Deus é exaltado por suas grandes obras. Veja o versículo 5, ele diz: vinde ver as nações, as ações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. Os feitos de Deus inspiram temor. Quando vemos os seus feitos, a sua grandeza, não tem como não temer a Deus. Né? E o versículo 6, ele declara, dando como exemplo esses feitos do Senhor. E aí ele fala do Mar Vermelho, que o povo atravessou a pés enxutos, e também do Rio Jordão, que foi até mencionado por Robson no culto de domingo pela manhã, porque o Mar Vermelho, o Senhor abriu o mar e o povo passou. No Jordão também foi outro desafio parecido. Então Deus fez com que as águas do Jordão parassem de jorrar, parassem de correr, criou-se uma parede e o povo atravessa. Depois que o povo atravessa, então aquela represa espiritual ali que Deus tinha feito se abre e a água volta a jorrar, porque o Jordão foi atravessado, o povo atravessou o Jordão na sua maior enchente. O Jordão não é um rio tão caudaloso, mas nessa época ele estava cheio e o povo atravessou ali, né? Deus também fazendo esse milagre. E, infelizmente, a passagem pelo Mar Vermelho, que foi um dos grandes feitos, uma das grandes maravilhas da história, não aparece como uma das 7 maravilhas, por exemplo, do mundo. Né? Ao contrário
de tantas coisas que os homens admiram. As pirâmides do Egito fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo. E as pirâmides são mais antigas do que a travessia no Mar Vermelho. Se você for buscar na história, as pirâmides, elas estão aí entre 2.700 anos antes de Cristo foram construídas. A travessia do Mar Vermelho está mais ou menos em 1.450 anos antes de Cristo. Ou seja, a travessia do Mar Vermelho aconteceu antes ou depois que foram construídas as pirâmides. Mas as pirâmides aparecem nas 7 maravilhas. A travessia do Mar Vermelho, não. Ou seja, há sempre uma má vontade do ser humano de glorificar a Deus, né? Mais fácil louvar aos homens do que exaltar a Deus. Infelizmente, acontece isso. Então, você não vê constar nas maravilhas do mundo um milagre de Deus. O milagre da ressurreição de Lázaro, por exemplo, 4 dias depois de morto. Nunca se viu isso na história, nem antes, nem depois. Mas ninguém fala isso, só a Bíblia, né? Mas aqui ele está exaltando, enaltecendo a Deus pelos grandes feitos do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Então, o teu povo, Senhor, te adora. Você que é cristão, que é cristã, que é servo e serva, adora o Senhor. Reconhece os seus feitos. Aleluia. E Deus procura adoradores, irmãos. É claro que não são maioria. Mas bem-aventurado é aquele que adora o Senhor, que exalta o seu nome, que engrandece os seus feitos. Agrada e alegra o coração de Deus. Então, são seus feitos grandiosos. Os versículos de 9 até o 12 fala que Deus nos prova. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. Que nós todos também. O cristão, ele recebe as benesses do reino de Deus, o sal de Cristo, desfruta do Evangelho, mas ele também é provado. Deus não nessa Tiago, capítulo 1, versículo 13, que Deus a ninguém tenta. Agora, o que é provado, né? Aprovado se não for provado. E aí aqui o texto fala sobre água, sobre o fogo. Às vezes passamos pela água e pelo fogo. Irmãos, preste atenção, o fogo ele tem várias funções. Fogo consome, fogo destrói. Nós temos acompanhado aí, a mídia potencializa, né, os incêndios aí na Mato Grosso, Amazonas, né? Mas a gente sabe que os incêndios estão acontecendo. Não, talvez naquela proporção, mas então, os incêndios têm destruído milhares de hectares de terra no Brasil. Na Austrália aconteceu recentemente, Portugal, aquela tragédia com os incêndios. Então, o fogo destrói, tem esse poder de destruir, de consumir. Mas também o fogo, ele purifica. O fogo purifica. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Preste atenção nisso. Nossas obras provadas pelo fogo. Olha, feno será queimado, mas o ouro, a prata, as obras especiais de excelência, elas
elas não são destruídas pelo fogo, elas são provadas e elas vão ficar muito mais úteis depois que elas passam pela prova, como acontece com a prata e com o ouro. O texto diz aqui que nós seremos provados como a prata. Então, a prata, quando ela passa pelo cadil, né, o fogo, assim como o ouro, ela vai dar vai revelar o seu valor a partir desse momento de prova. Isso é uma lição muito grande para nós, irmãos. O cristão, quando ele passa pela prova, pelo fogo, ele sai brilhando mais, ele sai fortalecido mais. Agora, é preciso estarmos desfrutando do Senhor, firmados nele, sabendo que Deus não destrói, Deus prova, Deus não tenta, Deus não a gente. Entendeu, irmãos? As coisas de Deus são muito sérias. Então, a própria Bíblia, em outros textos, vai dizer que nós somos bem-aventurados. Lá no Sermão da Montanha, Jesus falando para os discípulos, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque muitos antes de vocês. É só a gente ler os heróis da fé lá em Hebreus capítulo. Vamos ver o que é prova. A gente vai ver que nossas provas não são provas, são algumas lutas que a gente passa, né, uns mais do que outros, mas aqueles homens, meu irmão, cerrados pelo meio, né, mortos, destruídos, aquelas situações todas pela fé. E ainda hoje a gente sabe que existem pessoas que estão passando pelo calor da provação intensa, né? Mas que Deus permita que esses amados irmãos e irmãs permaneçam firmes e passem por essa situação, porque eles vão sair do outro lado fortalecidos. Olha o que diz aí o versículo 9. Ele conserva com vida nossas almas e não deixa vacilar os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, verso 10. Purificaste-nos como se purifica a prata. Está vendo? Então, Deus permite, às vezes, que enfrentemos situações de provação, mas é para que sejamos purificados. E há um detalhe importante aqui no versículo 12. Quando a gente fala que Deus nos permite passar pela prova, é só passar por ela, não ficar, não permanecer, não ficar prostrado, mas passar. Olha o que diz o versículo 12. Permitiste que sobre nossas cabeças homens cavalgassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste ao refrigério. Amém. Então, Deus nos fez passar pela prova, mas Ele nos tira de lá. Entendeu, irmãos? Ele não vai permitir que você fique lá, que você seja prostrado, que você morra na prova. Ele vai tirar você da prova e vai te colocar no lugar de refrigério. Por isso que o Salmo 23 fala isso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Deus tem um lugar de refrigério, certo? Então, todo deserto, meus irmãos, na vida do cristão, que é didático, o deserto, é um aprendizado, Deus vai nos permitir que encontremos o oásis, o lugar de refrigério, de repouso e descanso. E aí é que você vai estar mais preparado, provado e aprovado pelo Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a prova é uma realidade. O deserto na vida do cristão é real. A gente não tem que vender ilusão por aí, dizendo que crente não sofre, que crente não passa apertos, que é só vitória.
Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos vitoriosos em todas as circunstâncias, inclusive aquelas adversas que passamos. Vamos sair do outro lado vitoriosos. Isso aí é promessa de Deus. Como eu falei, e tenho insistido aqui com os irmãos. Deus não permite que você fique prostrado ou prostrada, que você caia ali. Não, Deus vai tirar você e vai te colocar no lugar de refrigério. Isso é vitória. Mas não quer dizer que não passemos por provas. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles literalmente passaram pelo fogo. Mas quem estava lá com eles? Jesus. Ali é uma aparição de Cristo antes da encarnação dele, antes dele vir ao mundo. A cristofania, que a gente chama. Então, Deus não permite que você passe sozinho em determinadas provas, ele está contigo. Amém? Aleluia. Fica firme aí, então. No versículo 12, aliás, tem outro texto aqui ainda. O versículo 13 e o versículo 14. Quero chamar a atenção dos irmãos para isso aqui, porque é muito... se aplica a cada um de nós isso aqui. Versículo 13 e 14. Venho à tua casa com holocaustos, cumpri para contigo os meus votos. Lá o povo levava o animal para ser sacrificado, não é o nosso caso mais. Jesus já foi sacrificado por nós. Então, nosso sacrifício de louvor, sacrifício vivo. Então, nós vamos à casa do Senhor apresentar a Ele o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração, o nosso holocausto, a nossa oferta. Ok? Aí o que é que ele diz aqui, o versículo 14? Votos que meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Olha, irmãos, muitas vezes, nos momentos de angústia, de dificuldade, de luta, nós fazemos promessas, né? Fazemos votos, só que aí quando passa aquela situação, às vezes a gente esquece disso. Então, quando é que o crente mais ora, mais busca a Deus? É quando ele está passando por dificuldade. Quando está tudo mil maravilha, céu de brigadeiro, tudo azul do hemisfério sul, a gente dá uma relaxada. Mas o salmista está dizendo aqui que foi pagar os votos que ele fez ao Senhor quando ele estava passando pela prova. Não esqueceu do que os seus lábios pronunciaram. Ah, já recebi a bênção, está resolvido. Não, eu vou agradecer. Porque isso é comum ao ser humano. Lembram dos 10 leprosos? Os 10 leprosos foram curados por Jesus. Mas quantos voltaram para agradecer? Um apenas. Já recebeu a bênção, já está curado. Então, isso é uma tendência do ser humano mesmo. Aí o salmista aqui está dizendo exatamente o contrário. Eu vou à casa do Senhor para agradecer e pagar os meus votos que eu fiz quando estava num momento difícil. Eu não me esqueci. Aleluia. Glória a Deus por isso. Não se esqueça. Promessa é dívida, né? Então a gente promete às vezes. Por isso que Salomão fala lá em Eclesiastes, né? Sejam tarde em prometer, né? É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Aí ele chama de voto de tolo. Vamos ter cuidado com isso, né? Então é o que o salmista está dizendo aqui. Que o voto dele, ele cumpriu. Aleluia. Temos que ter cuidado com os nossos votos. E aí o versículo 12, aliás, desculpe, o versículo 12 nós já passamos. O versículo 18 a 20. Deixa a gente concluir aqui. Se eu, no coração, tivesse visado a maldade, o Senhor não teria me escutado. Ou seja,
se eu atentasse para a maldade do meu coração. E isso é importante a gente entender, meus irmãos, porque o coração do homem é maldoso, do ser humano. O ser humano não é bonzinho. Nós somos regenerados em Cristo. A nossa natureza é regenerada, mas a natureza humana caída é perversa. E é só a gente pensar no que está acontecendo no mundo. A ganância, o ódio imperando, a intolerância, né? A violência de toda sorte. Então, esse é o coração humano, o coração do ser humano, maldoso. Então, ele está dizendo, se eu for atentar para a maldade do meu coração, Deus não vai me ouvir. Não adianta a gente pedir a Deus determinadas coisas se você não está dentro do propósito. Dizem, eu não ouvi, mas dizem que o Escadinha, aquele bandido, traficante, não é? Perigosíssimo, foi preso no Rio de Janeiro, Escadinha, antes de os assaltos, ele fazia as suas orações, se agarrava ao escapulário, fazia as orações dele, pedindo proteção para roubar, né, e não ter problemas com a polícia. Então, que tipo de oração é essa? Né? Que tipo de comunhão é essa? Deus não pactua com isso, Deus não pactua com o erro, Deus não pactua com a maldade do nosso coração. Aliás, é o contrário, né? Claro. Salmo 24 e o Salmo 15, os dois, eles falam isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não se entrega à maldade, nem ao suborno, mas é aquele que tem mãos limpas e coração puro. Essa é uma obra que só o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Não adianta o homem buscar os recursos que ele dispõe de terapia, de filosofia, de boas obras. Não vai resolver. Só Cristo muda o coração do homem. É o que a Bíblia diz lá em João 3, nascer de novo. Então, se eu atentasse, e ele está dizendo, se eu atentasse, eu não atento para isso, se eu atentasse para a maldade do meu coração, Deus não teria me ouvido. Contudo, Deus me ouviu, prestou atenção à voz da minha súplica. Olha que coisa linda, Deus prestou atenção à súplica dele. Deus não está alheio à sua súplica. Deus conhece o seu coração. Cada lágrima derramada, o Senhor sabe. Entendeu, irmãos? Mesmo quando você acha que Deus não está ouvindo, mas uma oração sincera, Deus ouve. Porque o versículo 20 diz exatamente isso. Bendito seja Deus que não afasta de si a minha súplica, não rejeita a minha súplica. Deus não rejeita. Lá em Apocalipse, na Revelação, a Bíblia chama as nossas orações de incenso. As orações dos santos, elas sobem como uma oferta, como uma fumaça, à presença do Senhor. E elas não são rejeitadas pelo Senhor. É claro que existem algumas condições que a Bíblia também vai impor. Por exemplo, antes de orar ao Senhor, eu tenho que examinar o meu coração, ressentimentos, perdão retido, situações não resolvidas, isso pode atrapalhar nossa oração, nossa comunhão com Deus.
Inclusive nos relacionamentos entre marido e mulher. A Bíblia fala isso lá em Pedro, né? E se o marido rejeitar a sua esposa, tratar ela mal, as nossas orações serão interrompidas. Então, é claro que os irmãos estão entendendo, nós temos que ter essa maturidade. Não é de qualquer jeito, não é com qualquer motivação, entendeu, meu? Que a sua oração vai ser uma oferta, vai subir como fumaça, como cheiro suave à presença de Deus. Examine o seu coração, veja as suas motivações, porque dessa forma Deus não rejeita, né? A maldade, uma certa vez, já estou concluindo, eu estava em um determinado ambiente, esperando, em uma oficina, esperando o carro ficar pronto, e tinha uma senhora do lado e começamos a conversar, e aí entrou no Evangelho, e ela falava sobre um ressentimento com uma pessoa da família, e falando coisas assim pesadas. E aí eu perguntei para ela: a senhora conhece o Pai Nosso? Ela: claro. Quem não conhece o Pai Nosso, moço? Eu sou cristã, eu sou católica. Falei: mas o Pai Nosso diz isso, né? Que se eu não perdoar, não serei perdoado. E aí comecei a falar do Pai Nosso para aquela senhora. E ela ficou surpresa, porque ela tinha o Pai Nosso decorado, mas ela não tinha o entendimento do Pai Nosso. Sabia de cor, como muita gente sabe. Então, meus irmãos, temos que examinar o nosso coração, nossas motivações, e até, por vezes, ressignificar algumas posições, alguns posicionamentos, alguns conceitos, para que efetivamente Deus receba a nossa oração, nossa oferta, nosso louvor, nossa adoração. Entendeu? Então é isso que o salmista está dizendo. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, porque ele não deu atenção à maldade do seu coração, porque ele se inclinou para o Senhor, porque ele exaltou o Senhor. É só você olhar o salmo todo, você vai ver que o salmista em todo o tempo ele exalta a Deus. Ele está dizendo aqui, como nós vimos, que pagou seus votos ao Senhor, não foi negligente naquele momento de prova, de dificuldade. Ele votou, fez votos, mas ele foi lá depois e cumpriu com seus votos. Então ele está assim, é uma pessoa que de fato tem uma fé madura, tem um relacionamento saudável, tem uma alma contrita, né? Há contrição na sua vida, no seu coração. Então, Deus não rejeita a oração e nem afasta dele e de nós, eu creio, a sua misericórdia. Então, meus irmãos, é essa reflexão que eu queria trazer no Salmo 66, que a gente pudesse pensar um pouco mais sobre isso, a necessidade de que todas as nações adorem ao Senhor, né? Os grandes feitos do Senhor, a gente viu também. O Senhor conhece o que se passa na terra com todo mundo, Deus sabe o que está acontecendo, Deus não está alheio a nada disso. Somos provados, é fato, não somos tentados por Deus, somos tentados pelo inimigo, mas Deus permite a prova, certo? Passamos pela água, pelo fogo, mas o Senhor não nos deixa lá, apenas passamos, Ele nos tira para o lugar de refrigério. Cumprimos, ou devemos cumprir os nossos votos feitos ao Senhor. E aí, não atentar para a maldade, muitas vezes, do nosso coração, que às vezes somos tentados a isso, certo? E dessa forma, Deus não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua misericórdia. Amém? Deus lhe abençoe, Deus nos abençoe. Fique com essa palavra e que o Senhor fortaleça o seu coração e a sua fé. Vamos orar? Aleluia. Bendito seja o Senhor, Senhor nosso, que não rejeitou e nem rejeita a nossa oração, que nem afasta de nós a sua misericórdia.
Aleluia. Muito obrigado. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Quantas vezes não observamos nossos votos, prometemos e não cumprimos. Senhor, tem misericórdia. E nessa noite nós possamos receber essa palavra e que ela possa fazer um efeito grande nas nossas vidas, produzir frutos em nossas vidas, até que nos leve, Senhor, a rever algumas coisas, ressignificar algumas coisas em nossas vidas, mas que possamos estar realmente na posição que o Senhor espera de nós e deseja, de teus filhos e tuas filhas. Obrigado pela palavra, Senhor, obrigado pelo Salmo 66 e tantas outras palavras riquíssimas que estão aí, porque a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é o nosso alimento. Muito obrigado, Senhor, abençoa também cada um dos irmãos. Se por acaso, porventura, algum dos teus filhos aqui estão enfrentando uma prova, passando aí pelo vale, pelo fogo, pela água, pelo deserto, Pai, apressa em socorrer, em levar para um lugar de refrigério. Nós te pedimos em nome de Jesus. Mas aceita a nossa gratidão, Senhor, por todas as coisas. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.